Rapaziada, hoje a gente vai tirar uma dúvida aí que muitos têm. Será se compensa comprar uma RTX 3050 de 6 gigas em 2025? Então, eu vou estar mostrando para vocês aí um unboxing e também uns testes em jogos. Lembrando que ela é uma placa de vídeo bem básica mesmo, tipo, para você aí que tem uma GTX, uma 1650, por exemplo, uma RX 550 e quer mudar para uma geração melhor, a RTX 3050 ainda é o melhor custo-benefício, porque você consegue encontrar ele numa faixa de até R$ 900, tiver sorte ali uns R$ 800 com alguns cupons, e ela entrega um desempenho bom, bem aceitável. Por exemplo, para mim ela foi bem útil por conta do DLSS, que é uma função bem vantajosa para mim comparado a 1650 que eu tinha, que a maioria dos jogos que eu vou mostrar aí no vídeo para vocês, ela não rodava, nessa placa ela roda, por conta de ter tecnologias mais atuais. Como vocês podem ver, ela não tem conector de fonte nela, porque é uma placa de baixo consumo, tem um consumo ali de 70 watts, se eu não me engano. Ou seja, é bem econômica e tem uma potência bem aceitável, principalmente a galera que está começando agora, está querendo montar um PC bacaninha, ela é o ideal. Vou deixar uns testes aí para vocês virem acompanhando, para ver se compensa. E vamos começar aqui com Cyberpunk no alto, com DLSS no modo qualidade, para vocês acompanharem aí. Aqui no Ultra, ela já me surpreendeu, viu? Já me surpreendeu. Na verdade, até se eu botasse no médio, já me surpreenderia, porque eu usava numa 1650 e, nossa, mano, a plaquinha sofria, viu? Sofria. Mas quando eu ativei aqui no Ultra, mesmo com o DLSS ativado no modo qualidade, cara, é outro jogo, totalmente diferente. A qualidade é absurda, tudo bem detalhado, bem nítido, muito bonito. Aqui eu resolvi abusar um pouquinho dela, né? Eu botei até o Ray Tracing aí pra dar uma testada. Lembrando que eu botei o Ray Tracing no baixo, só pra ver como é que ficava mesmo. Eu, todas as gravações que eu fiz, eu testei no modo combate também e não mudei nada, rapaziada. É a mesma coisa aí que vocês estão vendo na taxa de FPS. Cara, esse aqui é o terror de muitos, de muitos. Nossa, eu lembro que a 1650 que eu tinha, por sinal foi praticamente o mesmo preço da 3050, sofria muito para rodar isso aqui, até no baixo. E eu consegui rodar no médio, consegui rodar no alto com o DLSS ativado, né, no modo qualidade. E não tive nenhuma perda de desempenho, consegui jogar ali numa faixa de FPS aceitável, nenhuma dor de cabeça, nenhum travamento, nada. Aqui não precisa nem de muito teste, né? É óbvio, óbvio que vai rodar aqui no Ultra, o Forza Horizon 4. Mas só para fins informativos, pra galera que gosta, eu deixei gravando aí com a estatística para vocês. E é isso.
nesse ponto aqui me surpreendeu. Me surpreendeu bastante. Por quê? Esse jogo aqui, na 1650 que eu tinha, que foi praticamente o mesmo preço da 3050, nossa, teve um salto assim de desempenho gigantesco comparado com a 1650, porque a 1650 rodava no baixo, mas sofrendo mesmo, uns 30, 35 FPS, com FSR e tudo, mano. Era travado, travado mesmo. Aqui não, aqui teve um desempenho mais estável, mais tranquilo, consigo rodar de boa. Legal. Mas eu recomendo jogar no médio para ter uns 60 FPS, para ficar mais tranquilo ali para vocês jogarem. Olá! Chris, você tá aqui? Sua mala tá aqui, cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Aham! Olha só quem é. Aqui no médio, eu achei que ficou um pouco melhor do que no alto. Apesar do alto estar alcançando ali até 50 FPS, mas eu acho que aqui no médio parece que fica bem mais fluido, sabe? Tipo, não muda muito FPS, mas a sensação é que Você fica vai bem ficar? mais fluido, ficou uma diferença ali de mais ou menos uns Você vai dar? 9, 8 FPS. Aprendendo. Legal, legal. Então, acredito que fica Obrigado por bem mais avisar. jogável. Pode deixar comigo. Encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Aham. Bem radical, né? Aqui eu vacilei, era pra eu ter gravado só no Ultra mesmo, sem usar o Ray Tracing, até porque ele consome bastante FPS. Mas no Ultra, ele fica numa faixa de 90 a 100 FPS. Ou seja, não vai ter dor de cabeça. Se vocês ativarem o Ray Tracing, vai ficar nessa faixa aí, de 40 a 60 FPS. Principalmente nessa parte que tem mais vegetação no mapa, que o jogo costuma ter umas quedas de FPS. Lembrando aí para o pessoal que não é muito exigente, com gráficos extremamente altos nos jogos mais recentes, essa placa vai dar de conta de boa. Vai dar conta de boa, tranquilamente. Vai rodar aí no baixo, médio, alguns jogos até no alto, sem dor de cabeça. E os jogos de 2023 para trás, pode ficar tranquilo que ela vai rodar tranquilamente no alto, no ultra, sem complicação, sem dor de cabeça. Não caiam em pilha que essa placa é ruim. Ela não é ruim. Ela é ruim se vocês forem comprar mais de R$ 1.300, que aí não compensa. Nessa faixa de preço vocês conseguem uma placa melhor. Mas se vocês acharem até numa faixa de R$ 1.000, super compensa, vale a pena sim, vocês não vão se arrepender. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a configuração do meu computador é um Xeon 2680V4. Pode ser que o seu processador seja melhor que o meu. E a placa tem um desempenho superior. Então, eu recomendo vocês comprarem essa placa se vocês puderem gastar ali até numa faixa de uns R$ 1.000, porque se for até nessa faixa, eu acho que compensa. Se vocês tiverem um valor até de 1.400, eu recomendo vocês comprarem uma 7.600 ou até uma 6.600, aí para ter um desempenho superior a ela. Lembrando que essa placa aqui é de entrada, é mais para galera que tá querendo sair da GTX, das RX 550, da vida, e por aí vai. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal aí. Tamo junto e até a próxima. Valeu!